Alô, bom dia, leitores aí do portal Resíduos Sólidos. Eu queria analisar uma notícia com vocês, uma notícia preocupante, né? Ela não é uma notícia boa, infelizmente, é preocupante. Trata-se do Plano de Saneamento Básico nos municípios, né? O Plano Municipal de Saneamento Básico, também conhecido como PlanZap. E a notícia é aqui do site da Globo, do dia 6 de maio de 2014, né? E que diz que entre as 100 maiores cidades do país, 34 não têm plano de saneamento básico. Quando a gente lê essa notícia dessa forma, a gente chega a pensar, poxa, então a maioria tem, né? Mas o Brasil é um país, desculpem, que tem mais de 5.500 municípios. E 100 municípios no Brasil significa o quê? Quase nada. E desses 100 maiores municípios, que são os mais desenvolvidos, nem todos ainda estão com o seu plano de saneamento básico. E se eles, que são os maiores, não têm o plano, imaginem quem é menor do que eles. Aí é que realmente não tem nada mesmo, né? Então vamos analisar a notícia com calma. Tá? O levantamento aqui dessa notícia foi feito pelo Instituto Trata Brasil esse ano. E a triste notícia é que o decreto prorrogou o prazo para obrigatoriedade do plano para final de 2015. Aí ele diz: 66 têm planos municipais de saneamento, desses 100. É para universalizar o serviço, segundo o levantamento do Instituto. O trabalho foi feito de 24 de janeiro a 14 de abril, com base em dados fornecidos pelas prefeituras ou publicados em diários oficiais. Então, dados oferecidos pela prefeitura já são suspeitos, né? Então, existe uma chance em que esse número ainda seja menor. Nas outras 34 cidades analisadas, embora haja área com saneamento, os planos para atingir toda a população ainda estão em curso, em fase de contratação, ou não há informações sobre o andamento do projeto. E aí vem a questão. A criação do Plano Municipal de Saneamento Básico, aqui, foi determinada em 2007, pela Lei 11.445, que estabelece diretrizes para que o país alcance a universalização dos serviços de saneamento básico. Então, nós estamos em 2014, 7 anos após a criação da lei, a sanção da lei, que obriga os municípios que sabem tudo como é que tem que ser feito através da lei, né, em que o Ministério das Cidades está dando todo o apoio, qualificação, treinamento, apostilas online, toda a informação. Qualquer pessoa pode ligar para o Ministério das Cidades e pegar essas informações de como fazer o plano, como é que ele deve ser feito. 7 anos se passaram e praticamente a nível de Brasil nada foi feito pelos gestores municipais. Eles sabem o conteúdo mínimo. Existe um manual, se você procurar na internet, um manual, eu vou até fazer aqui para vocês verem que a coisa é grave. Se você colocar aqui no Google, elaboração, plano, saneamento básico municipal, algo assim, não sei, estou chutando aqui, ó. Funasa publica portaria sobre o plano, termo de referência, plano municipal, né, plano municipal. Então você tem muita informação aqui, ó. Aqui vou colocar aqui uma palavra na frente, guia para a elaboração de planos municipais de saneamento, aqui do capacidade. Isso aqui é um órgão do governo. Vamos clicar em cima para ver. Aí você vai ver aqui, olha, material que você pode baixar aqui na biblioteca capacidade. Isso aqui é do site do governo.gov.br. Então você vê aqui esse livro, você pode baixar, clica aqui em cima, né? Aí pode baixar. Isso aqui é a capa, cadastre-se e faça o login. Para fazer o download do anexo é necessário estar logado no sistema. Mas aqui você vê que é possível, você se loga, se cadastra aqui no sistema, né? E consegue baixar um guia para a elaboração de planos municipais de saneamento básico. Quer dizer, não existe desculpa de dizer, eu não sei como é que faz, eu não sei por onde é que começa. Existe um guia, pessoal. Esse guia tem contato lá dentro, que você pode ligar para os responsáveis, você pode pedir tudo que é tipo de informação. A única coisa que falta para isso funcionar e sair do papel
para o restante dos municípios brasileiros é que tenha um cidadão responsável por isso e que se comprometa com a causa, ou seja, vontade política. Não existe argumento para que não se tenha feito esse trabalho. Ainda mais depois de 7 anos, e por isso a nossa até indignação de que esse prazo tenha sido prorrogado. Com esse plano, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Com esse plano, o Brasil, as exigências que estão nessa lei, fazem com que o Brasil comece a ter um saneamento, vou falar uma palavra mágica, padrão FIFA. Saneamento padrão FIFA. É o que todo mundo está querendo, porque isso vai influenciar na saúde, vai influenciar no emprego, né? Vai influenciar na questão ambiental. Então vai ser padrão FIFA, certo? E aí eu vou dar uma pincelada nesse tema. Eu acho muito bom que os estádios brasileiros estão sendo feitos no padrão FIFA. Isso é muito positivo, porque assim o povo brasileiro entende que existe um padrão de qualidade internacional que faz muito bem. A FIFA não criou nenhum padrão para implicar com o Brasil, nem para encrencar com o Brasil. Só que agora os brasileiros estão vendo na pele, diretamente nas cidades, que existe um padrão de qualidade que é muito maior do que isso que o Brasil está acostumado. E isso é muito bom para o país, porque vai fazer, talvez, a população despertar que esse padrão não só serve para os estádios de futebol, como também servem para o saneamento básico, para a questão dos resíduos sólidos, pode servir para a educação, para as escolas padrão FIFA, certo? Para os hospitais padrão FIFA. E pessoal, isso não é culpa da FIFA. Isso é culpa de prefeitos que não colocam em prática. Por exemplo, nós estamos falando aqui do plano de saneamento básico, mas isso é culpa do prefeito que não coloca isso em prática. O governo federal criou uma lei que é excelente, em termos de qualidade internacional, essa lei é excelente. Mas para ser colocada em prática, ela precisa da movimentação municipal. Ela precisa que o gestor municipal se envolva na questão e realize. Porque o presidente da República, seja Dilma, seja quem quer que seja, nunca vai ser capaz, no Brasil e nem um país do mundo, de criar a legislação municipal. Isso é de competência do prefeito. É muito fácil, porém, para o prefeito ficar dizendo que a culpa é da Dilma e joga tudo para cima da Dilma. E com isso ele tira a responsabilidade que é dele. Portanto, é preciso separar essa questão. A responsabilidade do presidente do país, que não vai estar resolvendo o buraco lá na sua rua, e nem o hospital municipal lá da sua cidade. Ele tem a obrigação de reger o país. E olha, pessoal, em termos de lei, em termos de apoio, de recursos financeiros, de recursos e apoio técnico para elaborar esses planos, existem profissionais lá nos ministérios. Tá? O contato, através do portal Resíduos Sólidos, a gente pega tudo que é informação que a gente tem. Se hoje o portal tem um conteúdo de qualidade, é porque a gente se comunica diretamente com os ministérios. Lembrando que o portal não é uma prefeitura, ou seja, o prefeito ele tem um acesso muito maior a informações e a apoio do que o portal Resíduos Sólidos. Portanto, se o portal tem a qualidade que tem, o prefeito poderia ter ainda mais. E não é culpa da Dilma, pessoal. Não é culpa do PT, nem do PSDB, nem do PTB, nem de quem quer que seja. É culpa do gestor municipal local que não consegue tirar do papel um documento, um plano de saneamento que já está todo elaborado, já está todo descrito como ele deve ser preparado. O governo federal dá todo o apoio, quer dizer, é tipo assim, coloca lá e diz, olha, tem que fazer isso assim, assim. O cara simplesmente olha e não faz. Aí, ele além de não fazer, ele coloca a culpa em outro. E isso é o mais triste e o mais irritante que existe. Porque ele já é incompetente de não fazer, ainda coloca a culpa no outro. O povo tem que ter muito cuidado para não se deixar manipular. Política não é time de futebol que você tem que vestir a camisa, você tem que ter uma visão crítica. Se você olha a sua rua e vê esgoto a céu aberto, está sabendo que ali aquele plano, mesmo que exista o plano, ele não está sendo cumprido. Tá? E a notícia diz aqui o seguinte, as cidades têm o plano, mas não significa que ele foi cumprido. Tá?
Nós sabemos que biodigestores, por exemplo, ainda é novidade no Brasil, ou seja, o saneamento básico envolve também resíduos sólidos, é exigência da lei que para tratamento de resíduo orgânico seja usado biodigestores. Como nós sabemos, não tem nada construído, quer dizer, em nenhuma dessas 100 cidades, nenhuma das 66 cidades que tem o plano, possuem biodigestores construídos, porque nós sabemos que isso ainda, infelizmente, não existe. Isso é padrão FIFA de tratamento de resíduo orgânico, que infelizmente não chegou ainda no Brasil, mas existe no resto do mundo. Tá? Então vamos continuar aqui a leitura. Esse vídeo vai ser um pouco longo, vocês vão ter que entender porque a questão é complexa, né? Apesar de a lei ser clara quanto à necessidade de os planos municipais de saneamento básico contemplarem esse serviço, apenas 34% dos municípios fizeram seu plano. Tá? Vamos adiantar aqui, ó, o esgotamento entre os 63 planos elaborados, cujos componentes foi possível identificar. O esgotamento sanitário. Se você vê esgoto a céu aberto aí na sua cidade, está errado. Se tiver plano, está pior ainda, que está mais errado ainda. Foi contemplado em 58 deles, seguido de abastecimento de água. Tá? Se alguma casa, alguma coisa no município não tem água tratada, está errado. Manejo de resíduos sólidos. Se na sua cidade não tem usinas de compostagem ou usina de biodigestores aí para geração de biogás, está errado. Pode ser que o orgânico esteja seguindo aí para o aterro sanitário. Isso está errado, está proibido por lei. Drenagem urbana, a questão das chuvas, né, retirar as águas quando tem alagamento nas cidades. Quando dá uma chuva, tem alagamento na cidade, isso está errado. Isso hoje em dia é possível de solucionar. Tá? Então, vocês notem, esses são os sinais que a gente tem em vista para controlar o sistema. Então, vamos continuar aqui. O grande desafio não é apenas elaborá-los, mas as prefeituras administrá-los, pois muitas não têm estrutura técnica para isso. Isso aqui é uma desculpa que muitos usam para continuar com a sua irresponsabilidade em relação ao saneamento básico. Pessoal, essa tecnologia ela existe e já está estabilizada em boa parte dos países. O Brasil consegue importar celulares aí fabricados sei lá, o lançamento chega no Brasil e já tem alguém que possa consertar esses celulares, essa tecnologia. Isso não é mais um problema hoje em dia. O mundo é globalizado. Eu não tenho estrutura técnica para isso, então contrata alguém da empresa que vai dar treinamento lá para os funcionários da prefeitura, que vão aprender como se opera um biodigestor, uma usina de reciclagem. Isso não é mais segredo. A gente não pode mais escutar esse tipo de desculpas e ficar calado. É porque eu não sei fazer. Não, meu filho. O seu cargo de prefeito, o seu cargo de gestor municipal, é para isso, é para você dar seu jeito. Você não sabe fazer muitas outras coisas que a população às vezes fica pensando, por que ele fez isso, né? Você não sabe fazer estádios aí monumentais, não sabe fazer um monte de coisa que nem sempre é tão importante para a cidade. Por que não sabe dar jeito no saneamento básico? Por que não consegue dar jeito para os resíduos sólidos? Então isso também não é desculpas. Ainda mais depois de 7 anos. Plano de saneamento básico, a elaboração do plano talvez dure aí 1 ano para implementar todas as questões estruturais do saneamento básico. Talvez aí temos para implementar, já tá, para construir, para aplicar na cidade, fazer treinamento e tudo mais, no máximo 2 anos. Ou seja, 7 anos é o dobro disso e mais um pedaço, e agora foi adiado novamente. Você acha que o que eles não fizeram em 7 anos eles vão fazer em 1 ano, em 2 anos? Não vão fazer. A única coisa que pode movimentar os gestores públicos no Brasil a fazer é pressão. É ameaçar o Ministério Público, chegar e botar em cima, cobrar, ameaçar com prisão, ameaçar com punição e colocar bem claro para a sociedade que aquele gestor que foi escolhido para aquele cargo lá, ele não tem capacidade de estar gerindo a cidade. Política, pessoal, não é time de futebol, volto a repetir. Não é porque você gosta, porque ele é um cara bacana e tudo mais, que ele tem a capacidade de fazer política. É preciso alguém competente para o cargo. Porque senão ele vai ficar dizendo lá, não sei fazer, não sei fazer. Claro que você não sabe fazer, você não tem competência para isso. Então sai daí e dá um lugar para outro.
A gente não pode eleger um médico que só porque é amigo da gente para fazer uma operação, uma cirurgia no cérebro de uma pessoa. Seria irresponsável. Então, na hora de eleger as pessoas, tem que ter esse cuidado. Será que ele está qualificado para o cargo? Você não pode colocar um açougueiro para trabalhar de dentista. Ah, porque ele é gente boa, é amigo meu, eu conheço, adoro ele. Beleza, que continue assim, é uma pessoa legal e tudo mais. Mas não é indicado para ser dentista. Dos 100 municípios da amostra, que contam com mais de 260 mil habitantes e representam 40% da população brasileira, 49% estão no Sudeste, 20% no Nordeste, 16% no Sul, 8% no Norte e 7% no Centro-Oeste. Então, aqui, de acordo com a lei, o prazo inicial para que todos os municípios tivessem o plano de saneamento básico era dezembro de 2013, né, que já dava aí 6 anos de prazo. Não foi cumprido. Em 21 de março desse ano, porém, o decreto presidencial prorrogou a data para 31 de dezembro de 2015. E, pessoal, nós estamos aqui 12 de maio de 2014. Os prefeitos falaram que precisava de mais tempo. Vocês querem fazer uma aposta comigo para quando chegar aqui 2015, quantos desses prefeitos levaram isso a sério? Porque quando chegar 2015, já é véspera de eleição no 2016. Quem vai estar se preocupando com isso? Porque na hora que vier as consequências, já vai pegar o outro prefeito. Ele quer saber de nada? Ele vai deixar a bola rolar. Se ele não fez até agora, porque se ele não fez durante toda a gestão dele, por que ele vai fazer agora no final? Só pensar um pouco, né? De acordo com o decreto, após essa data, a existência de um plano de saneamento básico será condição para o acesso de recursos orçamentários. Isso também era em 2013, que infelizmente foi adiado. Apesar da maioria das grandes cidades do país ter um plano, o número ficou abaixo do esperado pelo Instituto. Maioria das grandes cidades. Nós estamos falando aqui dos 100 municípios, tá, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês um cálculo simples, para vocês terem uma ideia. A maioria das grandes cidades significa que 66 cidades, dividido agora pelo número de municípios, 5.570, se eu não me engano, nós temos aí um percentual de 0,01% de cidades brasileiras que tem o plano. Não necessariamente a solução, só o planejamento de fazer. O plano é só a intenção do negócio. Tá? O governo federal diz assim, eu tenho recurso para investir em saneamento, mas por favor me diga o que é que você vai fazer com o dinheiro. Faça aí um plano, faça aí um planejamento e me mostre. No seu planejamento eu quero ver isso e aquilo outro. Eu quero ver resíduos sólidos sendo tratados, quero gerar emprego e tudo mais. Então faça um planejamento que me mostre isso. Isso é uma explicação bem básica para o que é um plano de saneamento básico. Não é nada complexo. A partir desse plano serão feitas experiências que vão originar depois uma política municipal para o saneamento básico, já baseado na experiência. Aí vai dizer, opa, aquela solução lá que nós fizemos não foi a ideal, vamos criar aqui uma lei que vai proibir de jogar gases aí na atmosfera, ou sei lá, alguma coisa assim. Então, é só um plano, ainda não é a implantação do plano. Tá? Então 0,01%. Tá? É importante citar isso aqui porque assim, apesar de a maioria das grandes cidades do país ter um plano, essa maioria, pessoal, significa 0,01% das cidades. Ok? Então é muito baixo. Não é baixo, é muito baixo. Nós estamos extremamente longe de um padrão FIFA de saneamento básico. Ou seja, de um padrão de qualidade. E a culpa não é do presidente da República, seja ele quem for, porque legislação existe, fomentos financeiros existem diversos fundos financeiros para financiar esse setor. Né? O governo federal deu dinheiro, inclusive, para as prefeituras elaborarem seus planos. E podemos dizer assim que 0,01%, então podemos dizer que nada foi feito. Porque a quantidade aqui realmente é muito baixa. É realmente muito baixa, muito triste. E a culpa não é da FIFA, não é de ninguém de fora, a culpa é de dentro mesmo. Bom, seus deveres, né? Mesmo com prorrogação, nossa expectativa este ano era que todos os 100 maiores municípios que consultamos tivessem cumprido seus deveres. Afinal, em janeiro, completaram-se 7 anos de legislação, né? Então, há 7 anos as cidades já sabiam da obrigatoriedade dos planos, afirma Galvão.
Então, pessoal, é triste essa notícia, né? Não adianta pensar, aqui está uma lista das cidades que fizeram um plano. Então, as pessoas que vivem nessas cidades, ó, Uberlândia, Limeira, Piracicaba, Santos, Canoa, Juazeiro do Norte, essas pessoas devem olhar para suas ruas e, sabendo que tem um plano que obriga, que deveriam obrigar, São Bernardo do Campo, a ter uma solução para os resíduos sólidos, para a drenagem de águas e tudo mais. Então, se não tiver, as pessoas têm que cobrar. Cidades sem plano ainda, Uberaba, Brasília, por incrível que pareça, Brasília, né? Goiânia. Então, grandes cidades aqui que também não tem plano. Vocês que estão nessas cidades, vocês podem cobrar mais do município. Tem um comentário aqui interessante, ó, padrão FIFA para o saneamento. Aliás, a verba para isso foi gasta em estádios. Não, a verba não foi gasta em estádios. Ela foi liberada para o saneamento. A verba do governo federal é específica, certo? Então ela foi liberada uma quantidade de verba para saneamento. Ainda existe por parte da Funasa a vontade de fazer treinamento. Verba eles não liberam mais, a última informação que eu tive, porque a verba que foi liberada não foi utilizada de maneira correta. Porém, a Funasa está dando apoio técnico aí, gratuito, a prefeitura não tem que pagar nada, é o governo federal que paga, para capacitar o pessoal técnico da prefeitura para elaborar esses planos. Ou seja, não tem desculpa. É uma ligação da Funasa de Brasília com a Funasa do Estado e capacita qualquer prefeitura que tenha boa vontade, a iniciativa de dar entrada nesse processo. Capacitação não falta. Todo o esgoto das cidades do Rio, cidades Rio acima também jogam esgoto, Rio Cachoeira, tá? Isso nós sabemos. Para fazer uma reportagem sobre esgoto. Bom, tem que fazer reportagem para todo lugar. E agora, pessoal, o último detalhe é que eu vou falar para vocês o seguinte. Existe uma coisa que se chama controle social. Como é que a população pode mudar isso, né? Eu vou mostrar aqui para vocês que no portal Resíduos Sólidos eu publiquei também como se faz esse controle social, né? Como existem mecanismos para que a população possa fazer uma cobrança. Pelo visto, parece que é a única maneira que a gente tem de fazer os prefeitos fazerem alguma coisa, tá? Ir para a rua e quebrar e bagunçar e tudo mais é uma maneira, né? Algumas pessoas conseguem entender isso porque a população realmente está revoltada e precisa ir para a rua. A questão é que às vezes a quebradeira se aplica mais em países em que não existe uma forma legal de fazer a sua contribuição, né? De exigir os seus direitos. Então a quebradeira é uma coisa mais imediata, se você for analisar, né? A pessoa vai para a rua, se manifesta e começa a quebrar banco, quebrar as coisas. É uma manifestação. Eu acho que deveria ser entendido isso pela sociedade, mas é uma coisa que a gente não pode estimular. Imagine só que a população de vez em quando esteja com raiva de determinada coisa. É preciso procurar um meio legal de resolver isso, tá? E esse meio legal no Brasil se chama controle social. Com controle social você pode criar os conselhos municipais para fiscalizar o que o governo tem feito e como ele tem feito. Então, por exemplo, aqui nesse tópico, por que lutar contra a corrupção? E agora eu vou fazer uma propaganda para uma associação que fez um trabalho muito bonito no Brasil, né? Aqui está explicando quais são os motivos que a gente tem que combater a corrupção. Então aqui vocês estão vendo a cidade de Ribeirão Bonito, São Paulo, onde a ONG Amarribo fez um grande trabalho e está fazendo ainda de combate à corrupção. Ela ensina, né, através da experiência deles, eles ensinam como fazer esses conselhos, como combater a corrupção. Então, eles explicam todo o mecanismo de combate à corrupção que é possível da sociedade fazer, né? Quem sabe poderia se começar pelos nossos estudantes universitários, pela classe trabalhadora ou pela população diretamente envolvida nesse processo. Então aqui tem o link também da Amarribo, tá? O trabalho deles é realmente muito bonito. Eles, hoje na cidade deles, tem uma entrevista aqui com o responsável, Josmar Virilo. Então eles colecionam uma série de boas experiências e no site deles vocês vão ver que eles explicam, eles têm todo o manual, eles dão todo um apoio técnico para estimular a multiplicação desse tipo de iniciativa por todo o Brasil. Pessoal, quando isso acontecer,
o Brasil vai ser diferente. Podem ter certeza disso. O fato é que nós temos esse recurso, podemos usar e, sinceramente, para a população, principalmente para os jovens, não adianta somente reclamar e bater e quebrar na rua se depois não existe um acompanhamento da gestão da política daquele município. Tá? Quebrar, de uma certa maneira, é muito fácil. Vai lá, quebra, volta para casa, beleza, no outro dia é procurado pela polícia, a polícia vai lá e prende, e infelizmente quem tem o potencial de protestar se envolveu, quem sabe, através de uma maneira que talvez não seja absolutamente correta no Brasil. É claro que é compreensível a revolta, mas o mecanismo de luta hoje no Brasil é muito melhor. Nos últimos anos essa questão de controle social foi muito melhorada, tá? É possível que ONGs como a Marribo controlem aí essa gestão pública municipal, e nós contamos com vocês, tá? Não vale mais dizer eu não gosto de política, é preciso se envolver na política. Se você reclama do país, se você acha que o Brasil não está ainda bom, então você precisa se envolver para que a gente possa construir juntos um futuro melhor, não só para nossas crianças, mas também crianças melhores para o nosso futuro, para o nosso país. Certo? Então, essa é a mensagem. O vídeo foi um pouco longo, mas é isso aí. A gente está em campanha em favor do padrão FIFA de qualidade para o Brasil em todas as áreas.